Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Nós vamos ler os versículos 22, 23 e 24, tá bom? Efésios capítulo 4, versículos 22, 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Oremos. Senhor, obrigado, Senhor Deus, por cada vida preciosa que chegou de acordo com a tua vontade aqui na tua casa, Senhor Deus, e que já entoou louvores ao Senhor, cântico de adoração, e que nessa hora, Senhor Deus, vai parar para ouvir, não o pregador, mas o Senhor falar, Senhor Deus, com cada um aqui, por meio da tua palavra. E para isso eu peço o auxílio, a ajuda, a direção e também a proteção do teu bendito Espírito Santo, que ele nos guie em toda a verdade e fale com cada um aqui, Senhor Deus, individualmente, e especialmente com aquele que o Senhor sabe a vida e o coração e sabe que ainda não é um salvo em Cristo Jesus, e que teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, e se for da tua vontade, conduza a salvação em Cristo Jesus nessa noite para a glória do Senhor. Abençoa ainda a classe das crianças ali, ajude também a irmã que está ali, o Isaac também, que o Senhor também possa usá-los para a glória do teu nome, para ensinar a tua palavra também para as crianças, Senhor. Por favor. É isso que eu oro e agradeço ao Senhor desde já, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, nós vamos ouvir a palavra do Senhor nessa noite. Estamos iniciando, um ano, pela graça do Senhor. Finalizamos um ano, e no último culto, eu estava até falando que geralmente final de ano as pessoas são que nem um comércio, faz um balanço do que realizou e o que deixou de realizar no ano que passou. E geralmente, no início de ano, as pessoas projetam, fazem seus planos, seus projetos, aqueles alvos que querem alcançar até no decorrer do novo ano. Isso é salutar, isso aí não tem problema nenhum não, é lícito, fazer salutar, como eu já falei, e é bom, eu até encorajo a fazer isso, sabe? Mas dentro dos seus alvos, e geralmente a maioria das pessoas, tem como alvo, a principal, dá muita atenção às vezes para aquilo que é material, para o corpo, Alguns, não, esse ano a minha meta é perder peso, é diminuir o peso, não sei o quê. Não, eu vou caminhar, eu vou correr, eu vou desenvolver uma atividade física, para ajudar e traçam, Outros, não, tem como alvo, não, esse ano eu vou estudar, eu vou entrar numa faculdade, vou crescer. Ou outros têm alvo de talvez um emprego melhor e tudo. Irmãos, tudo isso aí não tem problema nenhum. Só que às vezes as pessoas elas focam muito naquilo que é material, E esquecem de traçar os seus alvos, as suas metas, os seus objetivos para aquilo que é espiritual, Vamos pegar aqui exemplos,
Um crente, como um crente, né? Alvos para um crente. Não, esse ano eu não vou perder um culto. Eu vou, com a graça de Deus, participar de todos os cultos. Isso é um alvo espiritual, né? Para você. Isso é bom. Isso vai servir para você se fortalecer mais no Senhor, na palavra do Senhor, receber mais instrução. São alvos espirituais, né? Mas nessa noite, irmãos, eu quero falar com vocês. O título da mensagem é Ano Novo, Vida Nova. E alguns, né, desenvolvendo, né, esses alvos que eu citei agora há pouco, talvez com isso, não, esse ano a minha vida é nova, né? E talvez, né, alguém que era sedentário e esse ano resolveu praticar atividade física, é uma vida nova, né? Porque a pessoa, não, ano passado, né, eu fiquei muito sedentário e tudo, não, esse ano eu quero, né, trabalhar mais, praticar esporte, enfim, e acha que isso é uma vida nova. Mas será que isso é uma vida nova mesmo? E hoje, né, vocês que estão aqui, vocês vão ouvir o que é realmente ter uma vida nova. Ter uma vida nova. E eu vou começar com uma pergunta simples, né, e cada um sabe a resposta da sua vida, né? Você já possui uma vida nova? É a primeira pergunta que eu faço para você nessa noite. Você já possui uma vida nova? Segundo esse texto aqui de Efésios, eu vou mostrar para vocês, o apóstolo Paulo vai destacar dois tipos de pessoa aqui. Porque existe dois tipos de vida, né? A vida natural e a vida espiritual. E o homem natural, que é chamado, né, o próprio apóstolo Paulo, no versículo 22, acompanha aqui na Efésios 4, 22. Vai deixar bem claro isso. Efésios 4, 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho... O que ele fala aí? Do velho homem. Só que o apóstolo Paulo está falando do velho homem, ele não está falando de uma pessoa com a idade avançada. Ele não está falando de uma pessoa já velha, idosa. Não. Ele está falando do velho homem. No sentido... as mulheres podem pensar, poxa, velho homem, ainda bem que não está falando comigo, né? Mas a velha pessoa. Pronto, né? O homem no sentido do gênero humano. Mas o velho homem, a velha mulher. E você vai entender melhor. No versículo 24, coloca aí o versículo 24. Por favor. E vos revistais do novo homem. Então, o Paulo cita aqui, destaca o velho homem e o novo homem. Primeiro, irmãos, nós vamos conhecer os dois. Mas primeiro vamos começar da vez para o mais velho, né? Vamos começar com o velho homem, tá bom? Primeiro, o homem natural, tá? Ou velho homem, tá? Ele é corrompido, irmãos, pelo pecado. No próprio versículo 22, o apóstolo Paulo diz assim, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Essa palavra corromper é se desgastar. É se desgastar. E o nosso velho homem, irmãos, ele se desgasta naturalmente. Esse corpo aqui, irmãos, naturalmente ele já está se desgastando, né? E você pode observar no seu próprio corpo, né? Irmãos, alguns anos atrás, meu cabelo era tudo pretinho, né? Aí, me olhando no espelho, né, tem aumentado o volume de cabelo branco. Isso é normal.
Isso faz parte, isso é sinal de que o meu físico, ele está o quê? Se corrompendo. Se corrompendo. O nosso corpo está se corrompendo, ou seja, está envelhecendo. E eu me atrevo até a dizer que está morrendo, porque nós estamos caminhando para isso, né? Para morrer. O indivíduo, ele nasce, cresce e morre. É a ordem natural. Só que aqui, irmãos, o que ajuda também o velho homem a se corromper mais rápido é algo chamado pecado. O pecado, irmãos, ele ajuda o corpo a se decompor, a se corromper mais rápido, a acelerar o processo de envelhecimento, de desgaste, tá? Primeiro, antes de ver Romanos 3, 10 a 18, ainda aqui em Efésios 4, olha só o versículo 17. 17, 18 e 19, tá bom? Efésios 4, do 17 ao 19, diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, né? Os gentios são aqueles que não conhecem a Deus, tá bom? E Paulo está falando aqui com crentes, tá? Com salvos. Não andem mais como andam os gentios. Como é que os gentios andam? Ele vai dizer aqui, ó, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus. Não quer saber de Deus, não busca Deus, não procura Deus, por causa da ignorância em que vivem. Aqui, ignorância, irmãos, é no sentido de falta de conhecimento, tá bom? Falta de conhecimento de Deus, da sua palavra. E em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Esse aqui, irmãos, são atitudes do velho homem, da velha mulher, que não quer saber de Deus. Ele está se corrompendo e se corrompendo mais ainda no pecado. No pecado. Agora sim, vamos lá para Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 18. Romanos, capítulo 3, do versículo 10 ao versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor. 3:10. Diz assim: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. Esse não há quer dizer que não existe. Tá bom? Quem busca a Deus, todos, 12. Todos se extraviaram, né? Se perderam. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse aqui, irmãos, é o retrato da humanidade sem Deus. Esse aqui é o retrato do homem e da mulher, ou seja, do velho homem e da velha mulher sem Deus. E se você depois ler com calma, você vai ver que você vai encontrar aqui nesse trecho que nós lemos 5 não hás. Não há justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem e não há temor de Deus diante de seus olhos. E não é o retrato da humanidade hoje?
Irmãos, foi-se o tempo em que as pessoas tinham ditado, né? Faça o bem sem olhar a quem. Hoje as pessoas, irmãos, elas querem fazer o bem, né? E você já desconfia, né? Alguém querendo lhe ajudar, porque você já desconfia que quer tirar o quê? Vantagem. É o retrato, irmãos, da humanidade hoje. Se aproximar de pessoas, né? Com uma boa intenção, entre aspas, não quero te ajudar, mas ajudar o quê? A levar para o buraco? Ajudar a piorar mais ainda a situação? Então, é nesse sentido, né? Não há, por isso que Deus aqui, irmãos, aqui, em próprio Romanos, né? Romanos, ele vai dizer, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, se Deus está falando aqui que não há, irmãos, não existe, é porque não existe, não. Talvez alguém pode dizer que não, mas eu não sou assim, não. E não sei o quê. Deus está mentindo, será? Se você está questionando, é você e Deus. Aqui é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade, tá bom? É a verdade. Então, esse aqui, irmão, são as características do homem sem Deus. Um homem corrompido tanto mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Lembrando que Deus não criou o homem assim, ou criou o homem já corrompido. Criou o homem e a mulher perfeitos. Mas o que contribuiu para que o homem e a mulher viessem a se corromper? O pecado. E a Bíblia diz que quando o homem e a mulher pecaram, desobedecendo a Deus lá no jardim, uma única ordem, irmãos. Uma única ordem que Deus deu para o homem e para a mulher. Olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer. Porque no dia que vocês comerem, certamente, Deus diz, certamente vocês vão morrer. E aí, né, em desobediência, às vezes, irmãos, eu já vi, né, se é brincando ou não, Deus sabe. Às vezes, não, o homem, né? Não, a culpa é da mulher, não sei o que. Não, irmãos. A culpa é dos dois. A culpa é dos dois. 50% para cada um. Os dois desobedeceram a Deus. Tá? E quando os efeitos, o resultado dessa desobediência, entrou o pecado no mundo. E junto com o pecado, a morte. E a morte passou a todos os homens. Então, irmãos, se hoje nós sofremos a consequência, e até no nosso corpo, é por isso que a gente se cansa, é por isso que a gente adoece, é por isso que a gente morre. Tudo isso consequência do pecado. Do pecado. E esse homem que Deus criou perfeito se corrompeu, pecando, desobedecendo ao Senhor. E, irmãos, o velho homem, né? É conhecido também por Jesus. Vamos lá. João capítulo 2. João, Evangelho, tá? Mateus, Marcos, Lucas, João. João capítulo 2, versículos 23 a 25. João, capítulo 2, dos versículos 23 a 25. Diz assim. Versículo 23. Estando ele, né, Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus
não se confiava a eles, né? Tem uma tradução que diz que não se entregava a ele. Ô Jesus, eu creio em ti. Ah, você crê em mim, né? Jesus não se entregava a eles, né? Verso 24. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque os conhecia a todos e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Irmãos, o próprio Senhor Jesus, irmãos, ele sabia, né? Até porque Jesus é Deus. Ele acompanhou esse processo de decadência do homem, começando com Adão e Eva, né? De lá para cá, o homem, o gênero humano, né? Melhor dizendo, as pessoas sempre se afastando mais e mais de quem? De Deus. Começou com Adão e Eva, expulso do jardim. Depois, com o primeiro homicida, né, do mundo, né? Caim, matando seu irmão. E Deus expulsando ele para mais longe. E de lá para cá, irmãos, de lá para cá, toda a humanidade, irmãos, está bastante longe de Deus. Cada dia caminhando mais e mais para longe de Deus. Então, conhecido por Jesus. E voltando lá para Efésios, capítulo 4, Efésios capítulo 4, o versículo 22, o apóstolo Paulo, ele vai dizer três coisas. A primeira está no versículo 22. Ele vai dizer assim: no sentido quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Essa palavra se despojar, irmãos, para você compreender melhor, é retirar. Despojar é a mesma coisa que retirar, remover. Por exemplo, daqui a pouco, cada um vai para sua casa aqui e tudo, né? E chegar em casa, né? Você vai tomar um banho. Pelo menos eu vou. Eu acredito que todos aqui, né? Mas para a gente tomar um banho, a gente vai ter que fazer o quê? Tirar a roupa, se despojar das vestes. Então, essa palavra aqui, despojar, é nesse sentido que o Paulo está orientando aqui. No sentido de quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, ou seja, retira, remove o velho homem no sentido de que os maus costumes, os pecados que éramos prisioneiros no passado e muitos por vacilos continuam prisioneiros ainda hoje, mesmo sendo salvo, mesmo sendo crente, ainda não conseguiu se libertar da mentira, da pornografia, do maldizer, né, irmãos? Irmãos, tem coisas que são feias e até ridículas, né? Crente se maldizendo, maldiz tudo, irmãos, reclama de tudo. Tá quente, tá sol, tá chovendo, não sei o que, vive se maldizendo. E aqui ele está dizendo para a gente se despojar e retirar, irmãos. Isso para quem é uma nova pessoa em Cristo. É a orientação para ele, tá? Para quem é uma nova pessoa em Cristo. Para quem ainda é uma velha pessoa em Cristo, irmãos, mentir é normal. Ou não é normal? Para quem é uma velha pessoa, não é normal mentir, enganar, querer tirar vantagem, proveito. É normal, irmãos, aí no mundo. Porque faz parte da velha pessoa, da velha natureza, do velho homem, que ainda está reinando naquela pessoa. Ainda não foi liberto, né? Não foi ainda ressuscitado. Ainda está morto nos seus delitos e pecados. Como aqui Efésios 2:1 diz, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Tem
Vocês aqui olhando para mim, né? E eu olhando aqui para vocês e vendo que você está olhando para mim, está respirando, né? Está se movendo e está vivo. E pode estar fisicamente. Mas quem sabe pode ter alguém aqui entre nós que está vivo fisicamente, mas espiritualmente morto. Isso quer dizer que você ainda é o velho homem, né? Uma velha mulher, a velha criatura, que ainda não foi remida, ainda não ressuscitou, né? Mas vamos lá, adiantar aqui. Então, o Paulo fala para a gente retirar. Isso daqui, irmãos, aplicando até para os crentes, todos os dias. Irmãos, tem coisas ainda na minha vida, irmãos, ainda servindo a Deus. Esse ano, pela graça de Deus, se o Senhor permitir, eu vou fazer, irmãos, 25 anos, irmãos, servindo a Cristo. 25 anos. Aí alguém pode, ouvindo isso, pode dizer, poxa, o irmão já é perfeito. Sou não, irmãos. Sou não. Mesmo depois de 25 anos, irmão, servindo a Cristo, irmãos, eu tenho muitos defeitos, tem coisas ainda que eu preciso retirar, arrancar de mim. E, irmãos, e sozinho eu não consigo. Tenho pedido graça e misericórdia de Deus. Senhor, me ajuda a deixar isso. Me ajuda a abandonar aquilo. E quando é que vai durar esse processo? Irmãos, a vida toda. O apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, olha, uma coisa eu faço, deixando que para trás fica e prossigo para o alvo. E ele ainda diz assim, olha, eu não alcancei a perfeição, não. Eu ainda não alcancei a perfeição. E ninguém vai alcançar. Não nesse mundo, porque a perfeição não está nesse mundo, a perfeição está fora dele. E é para fora desse mundo, irmãos, que nós estamos caminhando. Aliás, nós temos que caminhar para fora desse mundo. E o Senhor Jesus, ele está vindo aí, tá às portas, vindo para justamente nos retirar, irmãos, desse mundo. Aí sim, para nos levar para um lugar onde lá sim, lá nós vamos ser o quê? Perfeito. Perfeito. Então, retirar. Só que, irmãos, tem uma necessidade aí, né? A necessidade humana de mudar de vida. E todo mundo, irmãos, todo mundo, pelo menos a maioria, né? A maioria. Porque a gente sabe, irmãos, que também tem um grande número de pessoas que estão acomodadas. Não, tá bom nessa vida para mim. E aí que está o perigo, sabe, irmãos? A humanidade, ela tem que evoluir. É sempre procurar o seu melhor. Mas a gente vê e anda por aí, conhece algumas pessoas, até mesmo da minha própria família, sabe, irmãos? Que estão acomodadas, pararam no tempo. Não querem saber mais de trabalhar, não querem saber mais de estudar. Foi feita até uma pesquisa, né, alguns anos atrás. E eles começaram a classificar as gerações, né? Aí tem geração Y, geração Z, geração X. E aí eles classificaram uma nova geração, que é uma geração nem. Não é neném, é nem. Que geração é essa? Nem estuda, nem trabalha. Aí vive dependente do pai, da mãe, já idoso, e muitas das vezes, irmão, do avô, da avó. Uma vez, irmãos, você vai até rir com o que eu vou contar para você, irmão, mas é assim, se não fosse trágico, né, seria cômico. Eu estava lá em Manaus, isso, na fila da loteria, né, na época, né, que a gente ia para a fila, né, hoje, graças a Deus, a gente pode pagar tudo pelo celular e tal, isso tudo, né, ajudou, né, é uma evolução, né, é uma evolução. E aí, não dava para jogar não, tá, irmão, tá na fila da loteria, mas não era para jogar não, tá, era para pagar uma conta. E aí, a fila grande e tal, e sempre tem aquelas pessoas, irmãos, que geralmente é idoso, né, mas esse não, esses
Era um rapaz até novo, mas com espírito de idoso, sabe? Gosta de conversar na fila e tal, porque idoso chega, aí se encontra com o do mesmo espírito, irmãos. Aí começa a conversar e falar da vida, dos filhos, não sei o quê, e acaba contando a vida, e a gente que está ali na fila ouve tudo. E esse cara tava contando a história, né, de um sobrinho dele, que estava em casa, né, sobrinho dele de mais ou menos uns 15, 16 anos, estava em casa e tudo, cuidando da avó. Olha só, cuidando, né, porque na realidade é o contrário, né, é a avó que cuida deles, né, cuidando da avó. E aí, irmãos, a pressão da mulher lá começou a baixar, ela começou a suar, e em resumo, começou a passar mal. Aí chegou com o neto, né, e já desfalecendo, tonta já, e quase desmaiando, e chegou com ele: meu filho, liga pro SAMU, pra vir aqui que eu tô passando mal, eu tô morrendo. E a velha já caindo, né, aí o menino: não, vó, antes da senhora desmaiar, me diz qual é a senha do cartão. Não é um miserável, irmão, uma pessoa dessa? Um desgraçado? A velhinha já? Não, mas antes de a senha do cartão. Essa geração, irmãos, que não se encaixa ali, né? Não tem necessidade de mudança. Está acomodado com a sua vida. Mas a maioria, irmãos, ela necessita de mudar. E se você for honesto, né, você que está aqui nessa noite me ouvindo, né, e até para aqueles que vão me ver no futuro, né, através dessa mensagem no YouTube, né, se você for honesto com você mesmo, não precisa ser comigo não, porque você não vai estar me enganando não, você está se enganando, nem Deus você vai estar se enganando, vai estar enganando. Se você for honesto com você mesmo, você vai reconhecer que você, hoje, esse culto, né, está sendo realizado hoje, né, primeiro domingo do mês, do ano, né, 7 de janeiro de 2024. Hoje, se você for honesto com você mesmo, você vai reconhecer que você precisa mudar, mas para melhor. Se você for olhar para dentro de você, você: não, eu preciso melhorar. E se você for mais honesto ainda, você vai dizer: não, eu preciso melhorar e muito. Todo mundo, irmãos, reconhece que precisa melhorar. Só que, vamos terminar a frase, né? A necessidade humana de mudar de vida, acompanhada de incapacidade. A maioria, irmãos, do ser humano, ele tem vontade de mudar para melhor. Mas na maioria das vezes ele não consegue. Ele não tem força. Até mesmo para tomar uma decisão. Não, a partir de hoje eu não faço mais isso. Não, a partir de hoje eu vou abandonar isso. Não tem força. Sabe por quê? Porque ainda é escravo do pecado. João 8,34, né? Ele vai dizer assim: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Se é escravo, você tem um senhor. Quem é que manda em ti na tua vida é o pecado. E você não pode dizer não. O teu senhor manda e você obedece. Você não tem força para mudar. Olha só o que Jeremias vai dizer aí. Jeremias 13, 23. Jeremias 13. Deixa marcado aqui, tá? Efésios, que nós vamos voltar para lá. Jeremias 13, 23. É até uma pergunta, né, que o profeta Jeremias faz aqui, ó. Diz assim: pode acaso o etíope mudar a sua pele? Etíope são os moradores do país chamado Etiópia, tá bom? Eles têm a pele escura, irmãos. Você não vai encontrar um etíope de pele clara, de olhos claros, a não ser que tenha uma anomalia genética, né? Ou seja, albino, alguma coisa assim, né? Mas
de natureza, a pele dele é escura. Então, por isso que o Jeremias está dizendo, pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo, né? É a onça africana, né? Aqui a gente tem a nossa onça, que a gente chama de onça pintada, né? É a mesma família do leopardo, com as pintas, né? Ou o leopardo, as suas manchas, é até uma pergunta retórica, ou seja, não precisa de resposta. O etíope, irmãos, ele não vai conseguir mudar a pele, a cor, o tom da sua pele. Ah, irmão, mas o Michael Jackson, ele mudou, né, o tom da pele dele. Ele tinha uma doença chamada vitiligo, né? Que é aquela doença que muda o tom da pele para branco, né? Mas ele mesmo, não, vou mudar minha pele. Não. É impossível, irmãos. E ele termina aqui, ó. Então, podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Um pecador, irmãos, acostumado a praticar o pecado, do nada assim, ele acorda um belo dia, né? Poxa, esse dia tá maravilhoso. Quer saber? Eu vou mudar de vida, né? A partir de hoje eu não vou pecar mais. Eu duvido, eu até lanço um desafio aqui para vocês que estão aqui e para aqueles que estão me assistindo. Toma essa resolução. Não, a partir de hoje eu não vou pecar mais. E você vai se entristecer e vai verificar que você, de você mesmo, com as suas próprias forças, você não vai conseguir. Não vai conseguir. Por quê? Por causa da incapacidade. Vamos voltar lá para o Efésios 4, só que agora versículo 23, né? No versículo 22, o Paulo fala para a gente se despojar, retirar, né? O velho homem, o mau comportamento, os pecados do velho homem. Só que no versículo 23 ele vai dizer assim, ó, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Irmãos, para começar a ver uma mudança na sua vida, você tem que mudar aqui, ó, a sua forma de pensar. A sua forma de pensar. Toda mudança, você começa aqui, na mente. Primeiro, começa dizendo, a mudança dizendo assim, Deus está certo. Sempre está certo. E nós estamos o quê? Errado. Já começa aí. Você reconhecendo quem está certo e quem está errado. A mudança já começa aí. Deus está certo. E eu, você, cada um está o quê? Sempre errado. Quando é que eu estou certo? Quando eu concordo com Deus e com aquilo que Ele diz na sua palavra. Deus fala assim, se Deus fala assim, então, tá certo, então, eu concordo. Aí você vai, mas começa onde? Aqui. Mudando a sua forma de pensar. Por isso ele fala de renovar, né? Esse renovar, não confunda com reformar, tá bom? Tem pessoas que confundem renovar com reformar. Renovar é tornar novo. E reformar é você pegar algo velho, né? Aí você raspa uma parede toda encaronchada. Você raspa, emassa, passa selador, emassa e pinta. E olha, puxa, que parede nova. Não, era velha. Você fez uma reforma. E renovar é você fazer novo. E eu vou adiantar para vocês, ninguém tem o poder de, como se fosse uma fada, né, com aquelas varinhas de condão, né, de história, né? Pegar a varinha assim, tem novo, né? Tá novo. Não, ninguém tem essa capacidade, irmãos. Ninguém tem essa capacidade. Por isso que é renovar. E começa com a mente, né? Com a renovação de mente. Vamos lá para
uma novamente, Jeremias 31, 33. E você vai ver quem é que começa operando essa renovação de mente em você. Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33. Diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Então o que está falando aqui? É o Senhor, né? Pode ver S maiúsculo, tá? É o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Tem pessoas, irmãos, que acham que o Deus vivo e verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel. E as pessoas dizem, não, é o meu Deus. É não. É não. E para quem não sabe, a Bíblia fala de dois deuses, vamos dizer assim, entre aspas, né? O Deus verdadeiro, o Deus da verdade e o Deus da mentira. Irmãos, qual é a diferença? O Deus verdadeiro é com D maiúsculo. E qual é o Deus da mentira? O Deus com D minúsculo. 1 Coríntios, coloca aí, meu filho, por favor. Não está ali. 1 Coríntios 4:4. 1 Coríntios 4:4. E todas as vezes que você encontrar Deus com D minúsculo na palavra de Deus, é indicando Deus falso. Tá? 1 Coríntios 4:4 diz o quê? Porque de nada... Desculpa, é 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Sim, tá aí, ó. Nos quais o Deus deste século. Deus aí tá com D maiúsculo ou D minúsculo? D minúsculo, né? E olha, ele fala, o apóstolo Paulo dizendo que esse século, irmãos, esse mundo, ele tem um Deus. Só que Deus com D minúsculo, ó. Os quais o Deus deste século cegou, preste atenção, o entendimento, o raciocínio. Sabe quem é esse Deus aí? Satanás, o diabo. Por que a mudança tem que começar na mente, irmãos? E Deus começa operando na mente. E essa promessa aqui que a gente está vendo de Jeremias, é Deus prometendo que ia imprimir a palavra de Deus, a palavra dele, onde? Na mente. E por que você acha que o diabo também ele opera na mente? Tem Deus, de um lado, querendo imprimir a palavra de Deus na mente, e do outro lado, né, tem o diabo fazendo com que as pessoas não tenham contato com a palavra de Deus, não ouçam a palavra de Deus. Por quê? Porque vai para mente. A gente ouve com o ouvido, né, e processa onde? Na mente. E da mente desce para onde? Para o coração. E a promessa aqui de Jeremias, Deus aqui falando para Jeremias na mente ele vai imprimir e também no coração. E aí diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Por que ele não quer que você ouça a palavra de Deus? Por que ele não quer que você entenda a palavra de Deus? Porque ele quer que você permaneça na ignorância. Ele quer que você continue escravo do pecado. Ele quer que você permaneça nas trevas. É por isso, amados, que você tem que dar ouvidos para a palavra de Deus. 1 Romanos 5,17 diz, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Então, enquanto você está ouvindo a palavra de Cristo, né, está sendo
processada na sua mente e sendo gerado fé no seu coração, para crer na palavra de Deus. Vamos à frente. Romanos 12:2 agora. Romanos 12:2. Romanos, capítulo 12 e versículo 2. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela, presta atenção, renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, para você começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, você tem que renovar a sua mente primeiro. E como é que eu renovo a minha mente, meu irmão? Através da palavra de Deus. Não foi isso que Jeremias prometeu lá, profeta? Sendo usado e dirigido pelo Senhor? Na mente imprimirei. Então, lendo a palavra de Deus, reconhecendo que sempre você vai estar o quê? Errado. E Deus vai estar o quê? Sempre certo. Deus vai estar sempre com a verdade. Como sempre esteve, sempre vai estar. Então, e ele fala que não se conformar com este século, mas transformar-vos pela... É uma mente nova, irmãos. É um novo modo de pensar. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer... Ele vai dizer... 1 Coríntios 2, 16. 1 Coríntios 2, 16. 1 Coríntios 2, 16. Diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quando ele fala mente de Cristo, irmãos, é uma forma de pensar, de raciocinar de acordo com Cristo. Quando Cristo passou por esse mundo, irmãos, ele tinha um alvo. Qual era o alvo dele? Obedecer a Deus. E sempre fazer a vontade de Deus. Então ele sempre tinha em mente a palavra de Deus. E como é que a gente vai ter a mente de Cristo? Pensando como ele pensa. E pensar sempre em agradar a Deus. Não, eu não vou fazer isso, eu não vou falar isso, ou eu não vou ver isso. Não, eu não vou pensar nisso, porque isso vai desagradar a Deus. Isso é ter a mente de Cristo, irmãos. Uma mente renovada. E o velho homem, ele precisa ter essa mente renovada. Não é restaurada, não. É renovada. É uma mente nova. Vamos avançar aqui. Renovar, né? Começar com a mente. Ele vai falar agora de revestir. Vamos para Efésios, lá no texto que nós estamos vendo, 4, só que agora no versículo 24. Nós já vimos, né? O Paulo falando aqui, né? Do velho homem que tem que se despojar, ou seja, retirar, né? O velho homem, renovar a mente. E ele vai falar aqui, ó, 24. E vos revistais do novo homem. Preste atenção. Ele fala novo homem, criado segundo Deus, em justiça, em retidão, procedentes da verdade. Irmãos, quando Deus criou Adão e Eva, eles eram assim, criados para Deus, por Deus e para Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Mas eles se corromperam com o pecado.
E a vontade de Deus ainda hoje, para mim e para você, continua. Só que a gente precisa ele fala aqui revestir, né? No versículo 22, se despojar é retirar. Então, retira o que é velho e se revestir é se vestir agora do novo. Do novo homem, criado segundo Deus. Como ele diz aqui, em justiça e retidão procedentes da verdade. Irmãos, essa mudança aqui, irmãos, ela é operada pelo próprio Deus. É Deus que opera essa mudança. Nós já tivemos, irmãos, casos de pessoas que chegaram um tempo a frequentar, a congregar conosco. Pessoas que eram viciadas em bebida alcoólica e começaram a vir para cá e começaram a vir bonitinho. Roupa social e tudo, né, pastor? Abotoado até aqui o pescoço e tal, calça social. Você olha assim, poxa, mas esse aí é o fulano, né? Com roupa nova, né? Poxa, é outra pessoa. Não, continua a mesma. A roupa pode ser nova, o externo, mas quem está dentro da roupa é o velho homem. E por um tempo passou, frequentando os cultos, ouvindo a palavra de Deus, os estudos e tal, não sei o quê. Hoje, irmãos, a gente passa ali no bairro do Carioca não, Santa Cruz. Ele está lá empurrando um carro, às vezes a gente encontrou várias vezes jogado no chão, todo sujo, bêbado. Aí eu pergunto para vocês, era um novo homem? Tentou, né? Mas tentou com suas próprias forças. E assim acontece hoje, irmãos. Quem sabe, né? Tem alguém com um alvo, né? Não, esse ano eu vou entrar para a crença. E acha que entrar para a crença, né? O pessoal que diz, né? Entrar para a crença é frequentar uma igreja. E não é só isso não, irmãos. Não adianta frequentar a igreja e quando sair daqui, irmãos, está fazendo a mesma coisa. É prova de que continua a mesma pessoa, não mudou. São os maus hábitos, os maus costumes, os mesmos pecados, não mudou. E acha que colocando uma roupa tal, não sei o que, não muda não, irmãos. Não muda. Muda talvez a aparência, mas o homem interior, irmãos, só quem tem poder para mudar é Deus. E é isso que nós vamos falar agora, né? Revestir, ele fala revestir, é do homem espiritual, né? Que é o novo homem, né? Que ele está falando aqui, tá? Quando ele fala aqui do novo homem, é o homem agora espiritual, não é o velho homem natural, né? O carnal, não. Agora é o espiritual. Vamos passar adiante. Irmãos, isso é possível obter essa mudança através de um novo nascimento. Por isso que é um nascimento agora, não mais físico, um nascimento agora espiritual. João capítulo 3, nós vamos ler, né? Mas se você quiser até anotar aí, né, no seu caderno, eu não vou dizer anote na mente, né? Porque a nossa mente é falha, né? Eu não sei nem o que eu almocei hoje. Eu nem almocei. João capítulo 3, irmãos, fala do encontro de dois mestres, professores. Um mestre terrestre e um mestre celeste. É o encontro de Nicodemos e Jesus. E, irmãos, Nicodemos chega para Jesus e tal. Só que Jesus é bem direto, irmãos, e positivo. João 3,7. Coloca aí para mim, por favor. João 3,7. João 3,7. Olha só o que Jesus diz para ele.
Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E olha que Nicodemos era um homem estudado, um homem instruído, tanto na lei dos homens quanto na lei de Deus, na palavra de Deus. E ele pergunta no versículo 8, como é que pode um homem velho como eu, ele já tinha uma certa idade, como é que pode voltar, nascer criança e entrar de novo na barriga da mãe? Como é que pode isso? E Jesus vai dizer para ele, rapaz, tu é mestre em Israel, tu é professor em Israel, e tu não sabe isso? E ele estava pensando que era um nascimento físico, carnal. Quando Jesus disse para ele, importa você nascer de novo. E Jesus estava falando para ele, ele já tinha nascido fisicamente. Ele tinha que nascer espiritualmente. Ele já era o velho homem. Ele tinha que se tornar um novo homem. E esse novo homem, irmãos, essa nova mulher, é através desse nascimento espiritual efetuado pelo próprio Deus. Olha só o que diz João 1,13 agora. João 1,13. João 1,13. Para os amados, né, que nos visitam aqui e tudo, pode até estranhar. Poxa, mas esse homem aí, ele fala muito versículo, e graças a Deus por isso. Sabe por quê? Porque a palavra, irmã, não tem que ser minha. A palavra tem que ser de Deus. Quanto mais você ouvir de Deus, mais vai aumentar a tua fé. Lembra? A fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais vai sendo gerado fé no seu coração. E mais você pode ter certeza, confiança de que é Deus falando com você. Não é palavra de homem, não. É palavra de Deus, tá bom? Então, eu peço de você uma certa paciência, tá bom? 1,13, né? João 1,13. Olha só. Esse nascimento, irmãos, como ele não é físico, né? 1,13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, vê como é o nascimento espiritual? Porque não é do homem, é o nascimento vindo de Deus. E para nascer, irmãos, de Deus, espiritualmente, tem que ouvir o Evangelho. Ouvir que Cristo morreu para pagar os teus pecados, pelos teus pecados na cruz, e ressuscitou. E hoje está sentado à destra de Deus, né, à direita de Deus. Você está vindo aí, né, buscar os seus. Nós vamos ver um pouco mais disso mais na frente. Mas quando acontece esse novo nascimento, né? Você entendeu que você está errado, Deus está certo, entendeu que a palavra de Deus é a verdade, aí entra, ouve a palavra de Deus a respeito do novo nascimento que é operado pelo próprio Deus, e aí você volta lá, por favor. Se torna uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17 diz assim: aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, ou seja, a vida velha de pecado já passou. Eis que tudo se fez novo. E nós estamos, irmãos, começando um novo ano. Mas quem sabe alguém aqui, né, que me ouve, começou esse ano, um novo ano, mas com a vida velha. E você vai ter oportunidade ao final desse culto de, se você entender a mensagem, de começar o ano novo, mas também pode ter uma vida nova. E eu vou adiantando para você, eu não posso te dar essa vida nova. O pastor não pode. Ninguém pode. Mas Deus pode. Mas vamos continuar. Irmãos, por questão de tempo, pastor, desliga esse relógio em mim. É brincadeira, pastor. É porque está ligado na tomada, se ele desligar, vai desligar a luz aqui.
É porque é para parar o tempo, né? Como se pudesse. Mas, irmãos, paciência. Vamos, uma nova criatura, um novo coração. Ezequiel 36, 26. Ezequiel 36, 26. Olha só, essa promessa, irmãos, maravilhosa, irmãos, que é para todos aqui. E se aplicou, irmãos. Essa promessa aí se cumpriu, irmãos, na minha vida e na vida de muitos. E pode se cumprir na sua também. Diz assim: dar-vos-ei o quê? Coração novo. E porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Coração de pedra no sentido daquele coração duro pela incredulidade. Tem uma promessa de dar um coração novo, irmãos. Tem um cântico, né, do tempo da minha mocidade, né? Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Coração novo. Mas recebi de quem? Do Pai. E a promessa de Deus aí: dar-vos-ei um novo coração. E como eu falei ainda há pouco, Deus, irmãos, cumpriu essa promessa dele aí. E essa promessa dele, como ele sempre cumpre as suas promessas, ele pode cumprir na tua vida também. Vamos, um novo coração, uma nova família. Efésios 2,19. Coloca aí que vai ser mais rápido. 2,19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Você sabia que você pode fazer parte da família de Deus? Tem uma grande religião aí que diz, né? Não, já nasceu o Filho de Deus. Irmãos, isso é a maior mentira do mundo, irmãos. Ninguém nasce filho de Deus. Você é feito filho de Deus pelo próprio Deus. Nós vamos chegar lá. Coloca logo aí João 1,12. João 1,12. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Os filhos de Deus são feitos, eles não nascem, eles são feitos. Nasce pecador, mas se torna filho de Deus, né? São filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando eu recebo Jesus como meu Salvador, crendo na obra maravilhosa que Ele realizou lá no Calvário, morrendo pelos meus pecados, ressuscitando. Quando eu creio nisso e recebo Jesus como meu Salvador, confessando Ele como meu Salvador, reconhecendo a minha condição, irmão, de pecador e me arrependendo, e recebendo Jesus, na mesma hora, eu deixo de ser um velho homem e me torno um novo homem, passando a ser filho de Deus. Inserido imediatamente, irmãos, na família de Deus. Lembra que Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Vou repetir. Deus não tem netos. Deus só possui filhos. Às vezes, como tem pessoas que creem dessa forma. Não, eu sou crente, o meu filho também é crente. Eu estou salvo, o meu filho também é salvo. Não, irmãos. A salvação não é hereditária. Ela é pela fé em Cristo Jesus. Da mesma forma que eu fui salvo, o meu filho também tem que ser salvo. Ouvindo a palavra de Deus, pela fé em Cristo Jesus. É a mesma receita para todos. É a mesma receita para todos. Uma nova família, uma nova pátria.
Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa pátria terrestre, ela se chama Brasil. Mas o novo homem, a nova mulher, ela possui uma pátria celeste, que não é nesse mundo, é no céu. Lá em Apocalipse, o João, ele diz que ele viu a Nova Jerusalém. Então, a nossa nova pátria celeste se chama Nova Jerusalém, que é a cidade, irmãos. Jesus, antes de subir aos céus, João capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. E Jesus, irmãos, está lá no céu preparando essa cidade para a gente morar, a Nova Jerusalém, que é a nossa pátria celeste, que é uma promessa de Deus para os seus filhos, é herança para os filhos de Deus. Uma nova pátria, um novo pai. Um novo pai. Deus não tem filhos bastardos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16. Romanos 8, do 14 a 16. Diz assim: pois todos os que são guiados pelo, presta atenção, Espírito com E maiúsculo, né? Pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E o Senhor Jesus, ele disse assim para os seus discípulos, né? João capítulo 16, Evangelho de João capítulo 16. Ele diz assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar com vocês o Consolador. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo de Deus. E uma das funções do Espírito Santo de Deus nesse mundo, na vida dos filhos de Deus, é guiar os filhos de Deus na verdade. Então, quando ele diz aqui, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Nós fomos adotados por Deus. Ele nos adotou. No dia que eu me arrependi dos meus pecados e recebi Jesus como meu Salvador, naquele dia Deus me adotou como filho. Não, é meu filho agora. Por isso que eu e muitos aqui podem chamar Deus de Pai. Mas tem muita gente aí fora, e quem sabe até aqui, fazendo aquela famosa oração do Pai Nosso, que começa como? Pai Nosso. Chamando Deus de Pai, sendo que Deus ainda não é Pai. E Deus, irmãos, Ele só ouve as orações dos seus filhos. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito, é o Espírito de Deus, testificando com o Espírito do homem, né? Que somos filhos de Deus. E eu quero parar aqui e perguntar, você já é filho de Deus? Se você realmente é um filho de Deus, o Espírito Santo de Deus, primeiro, ele habita dentro de você. Ele mora dentro de você. E aqui diz que testifica. Você já é filho de Deus? Ele tem que estar aí dentro de você dizendo assim, já. Testificando, você é filho de Deus. Mas se na tua mente, não. Isso quer dizer que você ainda não é filho de Deus. E o Espírito Santo de Deus não mora, não habita em você. Então ele testifica que sim, mas a tua mente pode estar dizendo o quê? Não.
E isso é perigoso, porque isso prova de que você ainda é um velho homem, uma velha criatura, que precisa nascer novamente. De novo, né? Vamos avançar. Um novo Pai, um novo Senhor. Vamos para 1 Coríntios 7:22. 1 Coríntios 7:22. Estou terminando, irmãos. 7:22. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado livre é escravo de Cristo. Ou seja, o novo homem, a nova mulher, ele deixa de ser escravo, escrava do pecado, para ser escravo de quem? De Cristo agora. Ah, não, estou livre, vou fazer o que eu quiser da minha vida. Calma lá. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas 5:1, ele vai dizer assim, olha, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Paulo ainda vai dizer, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você deixou de ser escravo do pecado, escravo de Satanás, para ser escravo de quem? De Cristo. Então, e o Senhor Jesus disse em Mateus 6:24, que ninguém, preste atenção, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você serve um e aborrece o outro, ou você ama um e odeia o outro. Você não pode servir a dois senhores. E antes, na minha vida velha, eu servia a Satanás, irmãos, ao pecado, à minha carne. Hoje não. Como eu falei, vou fazer 25 anos, se o Senhor permitir, servindo ao Senhor. Eu deixei de ser escravo de um, para ser escravo de outro. E eu posso dizer, irmãos, com um testemunho pessoal meu, eu sei a diferença da servidão de um e da servidão de outro. E como diz um corinho, para trás não volto. Não volto mais. Servir a Cristo, irmãos, é muito melhor, irmãos. E quem serve a Cristo sabe do que eu estou falando. Não estou dizendo que, irmão, é um mar de rosa, não. É luta, é dificuldade. Mas ele mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não enganou ninguém. É difícil, mas ele tem dado a graça e a vitória, irmãos. A vitória. É por isso que o pastor hoje de manhã estava falando aqui, né, no estudo, né? Que às vezes quem olha para a gente, irmãos, pensa que a gente é o super, né? É o melhor. Não, irmãos, muito pelo contrário, irmãos. Se não for a graça de Deus, a misericórdia, né? E a vigilância, irmãos, pessoal, o apóstolo Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele diz assim, orientando Timóteo, cuida de ti mesmo e da sã doutrina. É um cuidado pessoal, irmãos, que nós temos que ter constantemente, irmãos. Pastor, missionário, não sofre perseguição, não sofre tribulação, não sofre, são os mais perseguidos. São os mais perseguidos. Irmãos, se eu começar a contar para vocês aqui, irmãos, as tribulações que eu já passei aqui, irmãos, né? E vale ressaltar, com Deus. Isso que é maravilhoso. O crente sofre, mas ele sofre com Deus. E tem muitos aí sofrendo sem Deus. Por isso que eles são levados a se desesperar da própria vida. E aí quando chega o diabo, né, buzinando, rapaz, acaba com o teu sofrimento, tira a tua vida. Muitos vão lá e dão ouvido para o diabo e tiram sua própria vida, pensando que vai acabar com o sofrimento, mas muito pelo contrário. Aí é que vai começar o sofrimento. O sofrimento da terra já acaba mesmo.
mas continua, irmãos, o sofrimento na eternidade, no inferno. E no futuro, o sofrimento, irmãos, no lago de fogo e enxofre. Continuando. Um novo Pai, um novo Senhor. Filipenses 2, 9 a 11. Filipenses 2, 9 a 11. Diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, hoje, pela graça e misericórdia de Deus, eu posso me ajoelhar até aqui e confessar com prazer, Jesus Cristo é o meu Senhor. Mas vai chegar um dia, irmãos, que muitos vão ser obrigados a se ajoelhar diante de Jesus e ser obrigados a confessar com a própria boca que Jesus é o Senhor. No dia 29, sim, tá certo. Dia 29 de agosto de 1999, um domingo, um culto, numa igreja Assembleia de Deus lá em Manaus. Eu me ajoelhei e eu com minha boca pedi perdão dos meus pecados e confessei Jesus como meu Senhor naquele dia. Senhor, daqui em diante, o Senhor é o meu Senhor. Me ajoelhei e confessei com minha boca. E hoje continuo fazendo isso, porque é o meu Senhor. E eu confessei para salvação. E ainda hoje é possível alguém aqui, ou através desse vídeo, assistindo essa mensagem, fazer isso. Porque essa confissão para salvação, irmãos, continua sendo a porta da graça ainda aberta. Pelo menos por enquanto. Mas não vai ser eterno não. Vai ser um dia que essa porta vai se fechar. E quando essa porta se fechar, aí sim, os que perderam a oportunidade, não quiseram aproveitar a porta da graça aberta, né? Quando se fechar totalmente. E aí vai ter o dia, irmãos, que vai ter o julgamento das nações. Mateus capítulo 25, está escrito isso. E todos vão estar diante do trono branco. E terminar o julgamento, eles vão confessar. Só que não mais para salvação. Vão confessar para perdição. É se ajoelhar diante de Cristo, confessar Jesus Cristo é o Senhor. E ser lançado, jogado dentro do lago de fogo e enxofre. Por isso que vai ser uma confissão para perdição. Mas ainda hoje, você tem a oportunidade. Você que reconhece que ainda não é uma nova criatura em Cristo Jesus, que ainda é um velho homem, uma velha mulher, vivendo ainda no pecado. Você pode confessar Jesus como teu Senhor. E receber Ele como teu Salvador. Nós já lemos, né? João, olha o diabo aí querendo atrapalhar. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. E com isso, irmãos, ganhando uma nova vida. Coloca só João 3,36 para mim, por favor. Tá com medo da barata, cara? Mas, rapaz, tamanho macho desse com medo da... Agora eu vi. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho, preste atenção que Filho está com F maiúsculo. Jesus. Quem crê no Filho tem a vida
eterna. O que todavia se mantém rebelde, não quer receber. Não, não quero. É rebelde. O que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. É a vida eterna ou a morte eterna. Vida eterna para aqueles que recebem, ou a morte eterna para aqueles que ainda insistem em rejeitar. E isso, amados, eu termino. Isso é uma resolução. O que é resolução? É você tomar uma decisão. E essa resolução, ela não tem que ser minha. Eu já tomei a minha própria há quase 25 anos atrás. Essa é uma resolução que você tem que tomar nessa noite, até, eu digo a você. E, irmãos, é nessa hora, irmãos, em que o diabo ele usa até o inseto para atrapalhar e tirar o foco da palavra, da mensagem. Tem gente que não acredita, mas irmãos, da palavra. Por quê? Porque é a hora, irmãos, em que vai ser dada a oportunidade para alguém aqui confessar Cristo como Salvador. Não obrigado, é voluntário. E o diabo trabalha de muitas formas, né, como a gente viu aqui, e uma delas entra na mente. Não, hoje não. Amanhã. Tem o trecho de um hino que às vezes a gente canta aqui e diz: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. É hoje. Você sabia que tem muitas pessoas que foram para o inferno por causa de algo chamado procrastinação? O que é procrastinação? Amanhã. Amanhã, deixar para amanhã. Tem as coisas que dá para resolver hoje, deixa o quê? Amanhã. É procrastinação. E eu vou contar para vocês algo que aconteceu na nossa congregação. Não aqui, né? Lá, onde a gente estava ali. Um rapaz já vindo com a sua esposa, já durante um tempo, e a sua filhinha para o culto, ouvindo. Eu lembro que num culto como evangelístico, né? Como esse, ele, no final, ele tinha entendido a mensagem. E ele tentou até procurar o pastor, a mim, só que a mulher, impaciente, não, vamos embora, amanhã. Depois tu conversa com eles. Sem paciência. Foi embora para casa. Isso no domingo. Na segunda-feira, a gente recebeu uma notícia lá em casa. Que ele foi metralhado na esquina da igreja ali. Na segunda-feira. Isso tem o quê? 2 anos, pastor? Por aí, né? 2 anos, né? A gente soube que parece que ele mexeu com a mulher de um... É o que o povo conta. Não sei se é verdade. Mas a notícia que chegou é que ele mexeu com a mulher do policial aí e tal, não sei o quê, e aconteceu isso com ele. Mas ele queria. É a procrastinação, né? Não, deixa para amanhã. Perdeu a oportunidade? Perdeu. Irmãos, eu não posso dizer que esse homem está no inferno. Quem sou eu? É Deus que sabe aonde ele está. Deus sabe onde ele está. O que eu posso dizer com certeza é que ele teve a oportunidade. A oportunidade. Resolução. Você ouviu a mensagem e você vai sair daqui consciente da tua natureza. Se você é um velho homem ou uma velha mulher. Convicção da salvação somente em Jesus, irmãos. Atos 4,12. Em nenhum outro há salvação, porque abaixo do céu não existe outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus. O último hino que nós cantamos aqui, ó, oração não salva. É oração, o que mais? O chorar não salva.
O último trecho diz: é Jesus quem salva. E eu digo, só Jesus salva. Só Jesus salva. Mesmo Jesus que me salvou e morreu por mim na cruz, foi o que morreu por ti na cruz e quer te salvar amanhã, hoje. Convicção da salvação somente em Jesus. Só que precisa coragem. Coragem para fazer o que Paulo falou. Retirar, remover o novo homem, se revestir e se renovar. E se renovar. E se tem alguém aqui que entendeu essa mensagem e quer confessar Jesus como teu Senhor, saindo daqui perdoado, um novo homem, uma nova mulher, salvo por Cristo Jesus, não pela Igreja Hebron. A Igreja Hebron não salva ninguém, mas Cristo salva. O Cristo que pregamos aqui, Ele salva. E se você quiser fazer isso nessa noite, eu lhe dou a oportunidade. Eu vou orar encerrando o culto. E se ao final você quiser me procurar, ou procurar o pastor Éder, fique à vontade para nos procurar. Olha, eu quero entregar minha vida para Jesus. Nós vamos ter o maior prazer de sentar e conversar com você. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra foi pregada mais uma vez aqui. A Tua verdade, Senhor Deus, foi pregada aqui. E eu te agradeço por aqueles que ouviram novamente. E peço até, Senhor Deus, por aqueles que têm ouvido a Tua verdade, Senhor Deus, e têm endurecido o coração, têm até rejeitado. O Senhor tenha misericórdia. E o Senhor sabe, conhece a vida de cada um aqui e sabe aqueles que precisam nascer novamente, se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Senhor, já foi falado aqui o que deve fazer. E quem procurar Teu Filho Jesus Cristo, buscar o Senhor Jesus e confessar Ele como o Senhor, e receber Ele como o Senhor e Salvador. É só Ele. Que o Teu Espírito Santo ajude esse homem, essa mulher, a tomar uma resolução. Dá a coragem que eles precisam para renunciar ao pecado, renunciar ao mundo e confessar o Teu Filho como Salvador de suas vidas. Por favor. É isso que eu oro ao Senhor e te agradeço desde já. Em nome de Jesus. Amém.